ouve a tua voz. Venha sobre nós. Espírito de Deus, venha curar todo trauma. Espírito de Deus, venha curar as feridas da alma. Venha refrigerar nossa alma, Jesus. Refrigera nossa alma. Faz, Senhor, os nossos vasos transbordar mais uma vez. Mais uma vez, Jesus. Mais uma vez, Espírito Santo, toma controle nesta, Jesus, nesta reunião. Viemos aqui para reverenciar o teu nome. A ti a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja de Deus diz amém. Podem sentar, queridos. Oferece a Deus de culto em ações de graça por bênçãos recebidas. Você se alegra com a bênção da irmã Joânia? Amém? Irmã Meira oferece a Deus de culto em ações de graça por grandes bênçãos recebidas. Amém? Tem gente triste aqui nessa noite? Quem está triste aqui, o Senhor vai mudar a tua tristeza. Você vai sair daqui saltando de alegria. Mas eu quero te dizer uma coisa: alegra o teu coração, prepara o teu coração, porque Deus já começou a mover as águas desse lugar. Deus já começou a mover as águas desse lugar. A Bíblia fala de uma cidade muito boa. O profeta de Deus chegou nessa cidade e ele viu, o evangelista Valdir, que a cidade era boa, mas as águas estavam enfermas. A fonte das águas daquela cidade estava enferma, estava trazendo morte para aquela cidade e estava também fazendo a cidade ficar estéril. Eu não sei como que anda a tua esperança nessa noite, mas um profeta de Deus chegou e mandou botar sal na fonte e curou aquelas águas. E eu quero dizer uma coisa: às vezes a gente fica pedindo a Deus que faz chover. A gente planta, a gente pede, Senhor, faz chover. Mas o que precisa é que Deus cure a fonte. Deus vai lá na origem de tudo aquilo que vai regar na nossa vida, a nossa esperança, que vai renovar, aumentar a nossa fé. E eu quero dizer uma coisa: hoje é noite de cura. Assim como o profeta de Deus, ele foi usado para curar aquela água daquela cidade, era a fonte. E tudo começou novamente a brotar, a crescer e a acolher o povo que estava ali. Creia nessa noite, amém? Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. O Ministério Infantil está pronto para louvar a Jesus? Europe, Africa and Asia. Don't forget Australia. Don't forget Antarctica. So North America, South America, Europe, Africa and Asia.
Norte. Na América do Sul, Jesus te ama. e lá no Norte também, Jesus loves you. Crianças no mundo inteiro, crianças, crianças no mundo inteiro, crianças de toda língua e cor. Crianças, crianças no mundo inteiro, crianças queridas do Salvador. Crianças na Europa, ressuscitador. e lá na África também, Jesus Akbar eden waar niyamo. no Oriente Médio, Yesu biohebek. lá na Ásia também. Yesu mucetin se bahas kriahe. Crianças no mundo inteiro, crianças, crianças no mundo inteiro, crianças de toda língua e cor. Crianças, crianças no mundo inteiro, crianças queridas do Salvador. Jesus te ama. Olha copito ko oviti. Jesus te ama. Jesus loves you. Ressuscitador. Jesus Akbar eden waar niyamo. Yesu biohebek. Yesu mucetin se bahas kriahe. Crianças no mundo Good job. Aleluia. Pai do Senhor, meus amados irmãos. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Nós estamos felizes hoje porque temos um querido amigo conosco que vai estar ministrando a palavra de Deus. Mas também está conosco, fique de pé, pastor Eduardo. Está nos visitando desde Boston, amém? Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Uma alegria poder estar na casa do Senhor. Eu quero lembrar que terça-feira é Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor, e vocês venham. Nós vamos ter uma campanha chamada Um Clamor pela Porta que só Deus abre. Quantos sabem que existem portas que é a influência, é o dinheiro? Existem portas, irmãos, que as pessoas abrem para nós, mas porta que só Deus abre. Nesses últimos 1 mês e 5 dias, eu tenho vivenciado isso literalmente em nossa vida. Então, creia que tem portas que só o Senhor vai abrir para você. Agora, a porta que Ele abre, nenhum homem consegue fechar. Então, às vezes você está aqui nessa noite, e às vezes quando a gente fala de campanha, tem muitas pessoas que pensam que é por a gente não ter o que fazer, a gente cria uma campanha. Mas todo aquele que toma uma campanha como profecia para a vida dela, eu tenho visto Deus mudar a vida daquela pessoa. Eu tenho visto na minha vida e tenho visto na vida de outras pessoas. Então, campanha não é uma coisa simplesmente, como diz lá no Rio de Janeiro, encher linguiça. Não é para isso. É para que a fé das pessoas possa ser exercitada. Eu tenho notado que as pessoas têm se afastado com facilidade da presença de Deus, da casa de Deus. Mas ainda há um remanescente, glória a Deus. Ainda tem um remanescente. Quando a gente pensa assim, não tem, aí você descobre que realmente ainda tem aqueles 7.000 joelhos que não se dobraram, que estão firmes, que estão acreditando que o melhor de Deus está por vir. Eu creio que o melhor de Deus está por vir na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família. Deus tem bênção para cada um de vocês. Toca 2 irmãos e diga, Deus tem uma bênção para a sua vida nessa noite. Pastor Gregório dispensa palavras, é um homem de Deus, um pastor de um ministério abençoado ali no Brasil, e nós somos privilegiados de tê-lo aqui nessa noite. Eu gostaria que vocês o recebessem com uma salva de palmas, agradecendo a Deus pela vida dele.
Amém. Esse aplauso pode ser mais forte para o Senhor Jesus Cristo. Ou não? Hã? Glória a Deus. Não repara, eu ainda não consegui me adaptar com o iPad, porque as letras no iPad não ficam do tamanho que eu gosto. Então eu dispenso aquele negócio. É um prazer estar com vocês. Me sinto abençoado de estar aqui hoje à noite. Eu moro no Brasil, graças a Deus. Deus os enviou para cá. Amém. E rapaz, teve gente que não falou amém. Vou te dar outra chance. Deus te enviou para cá. Amém. Amém. Deus te enviou para cá. Ou você, não, pastor, eu caí aqui de paraquedas. Não pode ser, rapaz. Deus te enviou para cá. E se Deus me quisesse aqui, eu estaria aqui também. Mas Ele me quer lá no Rio de Janeiro. Até porque Ele sabe que, como bom carioca, aleluia, eu amo o verão, que faz o ano inteiro no Rio, e amo poder ir à praia no inverno, coisa que não é possível aqui, né? Então, coloque uma das mãos no seu coração. Eu quero compartilhar com você uma palavra, e eu queria que você tivesse um pouco de paciência. Eu sei que são 8 horas, acho que o culto termina às 9, sei que amanhã você tem trabalho, mas eu acredito em algumas coisas. E, por exemplo, a gente, quando lançaram aquele filme Titanic, 3 horas e 20. 3 horas e 20. E aí eu dizia na igreja, que eu sou pastor, porque na igreja onde eu sou pastor há uma queixa que eu nunca termino no horário. E Titanic estava em moda. Eu falei, Deus, me dá uma ideia aí. Deus me deu uma ideia. E eu falava para os crentes, quem já assistiu Titanic? Aí todo mundo, eu! 2 horas de culto é muito. 3 horas e 20 de filme, você ainda chora. E depois reclama porque sua vida está afundando. Então, eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência, porque eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar com você, não é porque sou eu, é porque eu busquei a Deus. Deus falou comigo. Eu vou compartilhar algo com você que pode fazer do seu inverno o melhor inverno da história de todos os invernos que você já passou aqui. A tônica, essa é a 4ª vez que eu venho aqui, e é a primeira vez que não está nevando. E a tônica, a ideia, todas as vezes, é que o inverno é muito difícil, falta trabalho, e se for muito rigoroso, aquilo e aquilo outro. Mas eu não creio nisso. Por quê, pastor? Porque o céu não está em crise. Nunca há crise no céu. E quem rege a sua vida não é a economia da ilha. Quem rege a sua vida é a economia do céu. E você precisa reivindicar isso. Deus, o Senhor vai abrir portas. Porque quem rege a minha vida não é a economia da ilha. Quem rege a minha vida é a economia do céu. E você talvez diga, com que autoridade o senhor diz isso? Eu digo isso com a autoridade de quem vem de Nova Iguaçu. Você conhece Nova Iguaçu? Não? Então entra na internet. É uma cidade de 1 milhão de pessoas. É um dos... o IDH humano, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de Nova Iguaçu, medido pela ONU, é mais ou menos em algumas regiões da cidade, comparado a Serra Leoa, Guiné-Bissau. Então, o Deus que me abençoa lá é o que te abençoa aqui. Porque Deus não é americano. Amém? Então, coloque uma das mãos no seu coração, por gentileza, e repita comigo, Espírito Santo, eu não quero ouvir nada do homem. O homem não tem nada para mim.
Na verdade, o homem precisa tanto quanto eu. Mas eu quero ouvir a tua voz. Eu creio que a tua palavra é poderosa para mudar a história da minha vida. Em nome de Jesus. Eu te darei toda a glória, eu te darei toda a honra, eu te darei todo o louvor e toda adoração pela tua palavra, no nome de Jesus. Diga amém. Agora comigo, dê um aplauso como expressão de dizer: bem-vindo à palavra do Senhor. Diga isso, bem-vindo à palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se você tem aí uma Bíblia, ou o seu iPad, ou o seu celular. Outro dia eu dei maior bandeira. Eu tenho 2 filhos que estão na pré-adolescência, o Ítalo e o Wendel. E eu saltei do carro e, ao entrar no estacionamento da igreja, eu olhei para o lado e falei: Pacha. Pacha é como eu e minha esposa nos tratamos. Tem 27 anos, aliás, tem 30 anos que nós nos tratamos assim, 27 de casado. E aí eu falei: Pacha. Ela falou: que foi? Cadê a Bíblia do Ítalo e do Wendel? Eles olharam para mim: o senhor está velho, hein? Eu falei: por quê? Aqui a Bíblia. Eu falei: Jesus, há poder no teu sangue. Eu ainda estou acostumado. É uma bênção. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Se você puder deixar aberto aí, a nossa mensagem vai girar em 1 e 2 Reis. Na verdade, é algo forte que eu quero compartilhar com você. Amém. Aleluia. O tema da nossa palavra é este. Repita comigo: eu chegarei em Ofir. Eu chegarei em Ofir. Olha para o lado e diga: você vai chegar em Ofir. Diga: porque nesta noite você vai aprender uma estratégia do Espírito Santo que levará você a Ofir. 1 Reis capítulo 9, verso 26 a 28. Esse pastor é doido, ele tira o óculos para ler a Bíblia e põe o óculos para olhar para nós. É porque ele é para longe, entendeu? Longe eu já não estou vendo a irmã, o irmão lá atrás, lá. Agora já não estou vendo direito a cor da camisa dele. Agora está de camisa azul. Ok. Então, desculpa aí, viu? 1 Reis 9, 26 diz assim. Vem comigo, por favor. Aleluia. Começamos, hein? Olha só. Ontem vi o sangue de Nabote. Ei, eu estou em 2 Reis. É 1 Reis 9, 26. O irmão falou: ufa, será que eu abri errado, né? 1 Reis. Aí a página virou, foi para 1 Samuel 9. 1 Reis, capítulo 9, verso 26, diz assim: ó, o rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir. Isso aqui é muito forte. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Poderoso isso. O tema da nossa palavra é: eu chegarei em Ofir. Ofir fala de quê, pastor? Ofir aponta para o lugar do ouro puro nas nossas vidas. Amém? Agora, é interessante que a Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo 9, do verso 26 a 28, que Salomão construiu navios e mandou a Ezion-Geber, e de lá eles trouxeram 14.000
e 700 quilos de ouro para o rei. Se você fizer um estudo, você vai descobrir que, na época do rei Salomão, este ouro, ouro de Ofir, era o mais puro que existia. Era o mais precioso. E antes de começar, eu vou olhar bastante aqui, porque é a primeira vez que eu prego essa mensagem. Nova Iguaçu ainda não teve o privilégio de ouvir essa palavra. Terá certamente na semana que vem, se o Espírito Santo permitir. Anote aí, 1 Reis 22. 1 Reis 22, versículo 48 a 50. Eu vou ler apenas o 48. Diz assim: Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Nós vemos aqui, nesses dois textos, dois homens. E, em princípio, dois homens de Deus. Um chamava-se Salomão, o outro se chamava Josafá. Os dois tinham o mesmo objetivo, qual? Trazer ouro de Ofir. Os dois construíram navios, uma frota. Os dois empreenderam esforços, empreenderam recursos, os dois empreenderam tempo, os dois usaram pessoas. Mas o resultado, ao longo da mensagem, você vai descobrir que foi resultados diferentes. Mas eram ambos homens de Deus. A grande questão, em primeiro lugar, que nós precisamos entender, é que o fato de você e eu, de nós, sermos homens e mulheres de Deus, não garante sucesso na história da nossa vida. Você precisa compreender que todo sucesso é programado. Repita comigo, todo sucesso é programado. Então, se você quer chegar a algum lugar, se você deseja conquistar alguma coisa, se você deseja estabelecer, crescer, viver algo. Quando eu vi o tema da campanha, buscando, clamando, pedindo a Deus pela porta que só Deus abre. Por quê? Porque existem portas que só Deus abre. Dinheiro não abre, influência não abre, passaporte azul americano não abre, passaporte azul brasileiro não abre, só Deus abre. E na verdade, nós precisamos estar em busca dessas portas, portas que só Deus abre. Por quê? Porque no livro do profeta, porque está escrito na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, Deus diz assim: eu abrirei as portas. E aí não são portas quaisquer, porque o texto diz, capítulo 45, verso 1, eu vou abrir a porta. Depois, e não são portas quaisquer. Por quê? Porque são portas que têm ferrolhos de bronze, trancas de ferro. Então não são portas que eu e você, com a minha e com a sua força humana, vai abrir. Precisamos de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma promessa. Deus quer me abençoar, porque a natureza de Deus é abençoar. Deus é um Deus abençoador. Deus não é um Deus que diz, eu vou te dar uma benção hoje e vou te dar outra daqui a 10 anos. Não, todos os dias Deus tem uma benção para a sua vida. Todos os dias Deus tem uma porta para você. Todos os dias Deus tem um milagre para você. Por isso que na Bíblia está escrito, no livro de Salmos, não está escrito que esse é o dia. Qual dia? Tem dia que fez o Senhor e tem dia... Não. Mesmo que alguma coisa nos entristeça ao longo daquele dia, todos os dias foram feitos pelo Senhor. E se você depender do Senhor, ainda que o dia tenha começado mal, você vai se alegrar no Senhor, porque o Senhor fez o dia para você. Mas, ouça, esses dois reis têm o mesmo projeto em tempos diferentes.
Qual é o projeto? Trazer ouro de Ofir. Trazer ouro de Ofir. Ofir era um lugar que produzia o ouro mais puro, mais fino. E ambos, Salomão e Josafá, em épocas diferentes, queriam trazer ouro. A estratégia: construir navios que chegassem a Ofir, onde era o lugar que se encontrava o ouro. Porque muitas das vezes a gente pensa, ou acredita, ou acha, e aí está um engano, e aí está um problema, e aí está algo errado. Qual? Se eu trabalhar, eu vou ter recursos. Se eu trabalhar, eu vou dar uma vida melhor à minha família. Essa é uma ideia. E ela pode até funcionar para aquele que não serve a Deus. E pode funcionar também para aquele que não serve a Deus. Mas no final de tudo, você olha para a sua família e diz: caramba, glória a Deus, eu consegui. Mas você, na verdade, não conseguiu. Porque o desgaste para conseguir foi tão grande que não valeu a pena, que na hora de desfrutar chegou a doença, na hora de desfrutar alguma coisa aconteceu de errado e você acabou não desfrutando. Então entenda que prefira sempre receber as coisas das mãos de Deus, porque aquilo que você recebe das mãos de Deus, no inglês diz enjoy, desfrute. Diga para alguém do seu lado: você sempre vai desfrutar daquilo que você recebe das mãos de Deus. Diga, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, mas eu estou dizendo, entre o trabalho e Deus, prefira Deus. Entre o trabalho e a casa de Deus, a casa de Deus. Por quê? Porque você pode ter uma estratégia. Josafá tinha uma estratégia. Salomão tinha uma estratégia. Ambos eram homens de Deus. Mas, meu Deus, os dois construíram navios, embarcações, com o objetivo de buscar ouro em Ofir, no mesmo lugar que um construiu, o outro quebrou. Imagina isso. No texto que lemos, diz que Salomão construiu os navios. E no texto a seguir, nós lemos que Josafá afunda os seus navios no lugar onde Salomão construiu. Ou seja, no mesmo lugar onde alguém teve êxito, alguém pode ter fracasso, mas também no mesmo lugar onde alguém fracassou, você pode ter êxito. Você entende isso? Diga amém. Amém ou não amém? Então vamos lá. Deixa eu sair da introdução aqui. Glória a Deus. A ideia que temos de Ofir é de um reino lendário. E nós estamos indo em direção ao ouro da nossa vida, ao ouro mais fino, ou seja, aos objetivos. Estamos indo, porque esse ouro aponta para a realização. Alguém aqui deseja realizar alguma coisa? Amém. Aponta para promessas. Amém. Aponta para sonhos. Amém. Aponta para vitórias. Amém. Aponta para milagres. Amém. Aponta para portas que só Deus abre. Amém, amém ou não amém? Amém. Agora ouça. Porque uns chegam e outros nem saem do lugar. Porque foi assim que aconteceu. Salomão construiu, saiu, chegou, pegou ouro e voltou. Josafá chegou em Ezion-Geber, construiu os navios e os navios afundaram. Uau! Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Diga: eu profetizo, em nome de Jesus. Diga: eu não sei como está a sua vida. Isso não me importa. Porque se Deus está na sua vida, Deus é maior do que qualquer coisa. Então eu profetizo: onde outros fracassaram, você vai dar certo. Onde outros fracassaram, você terá sucesso. Onde outros fracassaram, você vai dar testemunho. Onde outros fracassaram, você vai viver um milagre. Onde outros fracassaram, você vai viver o favor de Deus.
Está ligado? Então diga, está ligado? Amém ou não amém? Ouça. Você precisa chegar em ouvir. Diga, eu preciso chegar em ouvir. Você precisa chegar em ouvir. Por quê? Porque quando nós chegamos em ouvir, você acha ouro na sua família. Você acha ouro na sua vida sentimental, emocional. Você acha ouro na sua vida profissional. Você acha ouro no ministério. Quando alguns julgam estar na igreja, quando alguns julgam estar no ministério, quando alguns julgam trabalhar na obra de Deus, um peso, um problema, você acha ouro estar no ministério. Aleluia. Alguém hoje no hotel me perguntou, o senhor é professor em Harvard? Eu disse, não. Eu disse, o que o senhor faz? Eu expliquei a pessoa. Era um americano que viveu 18 anos no Brasil. E ele disse, caramba, o senhor viaja um pouco. Eu disse, sim. O seu trabalho é bom. Eu disse, é. Ele disse, eu sou piloto, eu de avião. Eu falei, que bom. O senhor viaja muito. Ele falou, sim. E eu disse, mas nós temos objetivos diferentes. E ele disse, é verdade. E ele disse, e eu disse, aquilo que você depende para te sustentar é o que em qualquer situação nunca me deixará cair. E ele disse, o que é? Deus. Você está entendendo, sim ou não? Amém? Então ouça. O que houve com Josafá? Antes, olhe para o lado e diga, você quer entrar nessa embarcação que vai trazer o ouro? Ou você quer entrar na embarcação que vai afundar? Porque sabia que existem pessoas que entraram na embarcação que vão afundar. Por quê? Por causa das associações. Repita comigo, associações. As associações que eu e você fazemos, elas podem nos levar elas podem nos levar a essa mesma situação que levou Josafá. O que, pastor? Que loucura é essa? Vem comigo. Por que o navio de Josafá quebrou? 1 Reis 9, 26. Diz o texto que o rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Josafá construiu uma frota, 2 Reis 22, 48. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. No mesmo lugar que o projeto de Salomão é construído, o projeto de Josafá é destruído. Escute isso. No mesmo lugar que o projeto de Salomão é construído, que o projeto de Salomão tem sucesso, que o projeto de Salomão dá certo, o projeto de Josafá deu errado, fracassou, naufragou, afundou. Por quê? Ouça-me. Ouça. Primeiro, por isso eu disse que a questão não é o inverno, a questão não é a ilha. E eu vou repetir o que eu já disse aqui, e toda igreja que eu prego na América eu digo, a questão não é que você é imigrante. Mude a sua mentalidade em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus sempre trabalhou com imigrantes. Você precisa ler a Bíblia. Abraão era imigrante. Isaac era imigrante, Moisés era imigrante, Jesus era imigrante, você é imigrante, eu sou imigrante. Mas você não pode ter a mentalidade de imigrante. Tem jeito de ser imigrante. Eu estou imigrante. Gostei, hoje eu ouvi o pastor dizendo, eu sou legal, ainda não tenho os documentos. Diga isso, eu sou legal, ainda não tenho os documentos. Mas eles estão vindo. Eles estão vindo. Oh, pastor, mas o Obama, é porque sua confiança está no Obama.
O congresso, pastor, o congresso. E Deus? Onde fica Deus? Agora ouça. Vem comigo. Primeiro, repita comigo. Não é o lugar onde eu estou que define o resultado da minha vida. Por quê? Porque tanto Salomão quanto Josafá começaram em Ezion-Geber. Não é a ilha que define o resultado. Logo, se o lugar onde eu comecei, estou em Nova Iguaçu, o lugar, pastor, mas Nova Iguaçu é um lugar muito carente. E daí? Não é o lugar onde eu estou que define o resultado da minha vida. Não é o lugar onde você está. Por quê? Primeiro, porque você tem que ter uma visão, você tem que ter um objetivo, você tem que planejar o seu sucesso, você tem que caminhar na rota do seu sucesso, você precisa estar associadas a pessoas que têm a mentalidade de sucesso, porque muitas das vezes você está associado a pessoas que só falam, meu Deus, está chegando o inverno, e estão dizendo que este ano vai ser pior que o ano passado. Ai, Jesus, meu Deus, e agora? E eu fico pensando que Deus, do seu alto sublime trono, olha para Miguel e Gabriel, talvez, ou para os anjos que ficam cantando e dizem, eu não entendo. Eles estão olhando assim, quando eles deveriam olhar assim. Porque a minha palavra diz que eu sou o pastor deles. E se eu sou o pastor deles e digo que nada vai faltar, é no inverno, é na ilha, é em Boston, é em Nova Iguaçu, é em qualquer lugar do mundo, nada vai faltar, porque o Senhor é o meu pastor, e se você tem o Senhor como seu pastor, erga uma das mãos e diga, nada vai faltar na minha vida, em lugar nenhum do mundo, porque eu tenho um pastor, que é o dono do ouro e da prata, é dono de todas as coisas, é Senhor de todas as coisas, e todas as coisas são possíveis para a minha vida, todas as coisas, amém ou não amém? Então, primeiro, o lugar que eu estou não define nada. O que define, já já você vai ver. Então, entenda, não importa onde você nasceu, não importa de onde você veio, não importa onde você cresceu, não importa onde você está morando, não importa. Não é isso que vai determinar se a sua embarcação vai naufragar ou não. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos dando desculpas para os resultados da nossa vida. Não achem que eu estou aqui tentando parecer melhor que você, maior que você. Na minha conversa, normalmente, com os meus filhos é sempre assim, você já me viu fazendo isso? Você acha que eu e sua mãe estamos levando vocês para passear de férias em tal lugar, em tal país. Por quê? Porque o senhor era pastor? Não. Senão todos os pastores fariam isso. Então qual é a diferença? Porque é um planejamento, existe uma busca, há uma dependência, existe uma fé, existe uma mentalidade, existe uma visão, existe uma associação, existe um compromisso. E isso vai definir a sua vida. Não importa, você pode andar na ilha e todo mundo olhar e dizer, caramba, lá vai alguém abençoado. E você pode andar na ilha e alguém dizer, não vejo nada. Porque duas pessoas estão no mesmo lugar. E elas podem, inclusive, fazer a mesma coisa, com resultados diferentes. Olhe para o lado e diga, o meu resultado será diferente. Diga, o meu resultado será diferente. Uau! Aleluia. Amém ou não amém? Então ouça-me. Não é o lugar, mas a maneira como eu estou em minha embarcação. A igreja é uma embarcação. A igreja é como a arca. E aí está um problema. Qual? Como eu me relaciono com Deus? Como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com as situações diversas e adversas da minha vida. No mesmo lugar onde um teve sucesso, outro teve suas embarcações quebradas. Ouça,
Não é o lugar, é a maneira como eu estou, com quem estou, como eu vejo, como eu me relaciono com Deus. O mesmo lugar sendo bênção para um, destruição para outro. Por quê? Exemplo, casamento. Enquanto um crente se levanta para restaurar seu casamento em direção ao ouro, outro crente no mesmo lugar, no mesmo casamento, começa a esfriar, dar brechas, acessar o que não deve na internet, sair no almoço com um colega de trabalho, e daqui a pouco vai dar problema. Porque todos nós, homens e mulheres, temos aquele dia onde nós estamos mais propícios para. E é nesse dia que o diabo se apresenta e tenta fazer, se você é homem, que a sua colega de trabalho tem dotes, apetrechos, acessórios, sejam físicos ou sejam na qualquer área, maiores que a sua esposa e assim sucessivamente, se você é mulher. E é aí que está o problema. Deus não quer que você fracasse. Olhe para o lado e diga: Deus não quer que você fracasse. Diga: Deus quer que você tenha sucesso. Diga: Deus quer que você seja bem sucedido. Diga: porque Deus já te chama de mais que vencedor. Se Deus contasse com a sua derrota, ou quisesse ou planejasse que eu e você fôssemos derrotados, Ele nos chamaria. Ele não diria que nós somos mais que vencedores. Ele diria: vocês podem vencer. Vocês podem vencer. Deus nunca disse: vocês podem vencer. Deus disse: vocês são mais que vencedores. Logo, não significa que vocês podem. No Rio de Janeiro eu torço pelo Botafogo. E perdeu 3. Teve a terceira derrota essa semana. Mas graças a Deus. Mexeu com quem está quieto, agora aguenta. Eu sou carioca, santo. Aleluia. Então segura. Mas aí o time a diretoria do Flamengo também já contratou o motorista do Palmeiras. Sabe por quê? Porque o motorista do Palmeiras já sabe o caminho da segundona. Aleluia. Yes, oh glória a Deus. Deixa eu voltar para o espírito, a carne está tentando. Desculpa, eu faço isso de propósito, que é para você, faz parte da terapia. Eu estou fazendo psicologia, faz parte da terapia. Para você, entendeu? É de propósito. Então ouça isso. Onde um teve fracasso, o outro teve sucesso. Mas escute-me. Deixa-me mostrar-te algo. Uau, o quê? Deixa eu pular aqui umas coisas por causa da hora. O que pode quebrar o navio? Ventos contrários, forças externas, aquilo que vem para te atacar, desestabilizar, perigos. Os ventos contrários vêm para abalar o seu interior, vêm para abalar as suas emoções, vêm para abalar a sua estrutura, vêm para abalar. E você precisa, quando eu entrei aqui, eu olhei, muda aqui por favor, quando eu entrei, eu olhei 2013, ano de grandes realizações, e o ano está terminando, porque nós estamos chegando quase a outubro, daqui a uma semana já será outubro, e você diz: meu Deus, ano das grandes realizações, eu não realizei nada. Mas você não realizou nada, meu irmão, provavelmente pela mesma razão que Josafá não conseguiu realizar. Qual? Muitas das vezes, o navio não chega, e o navio é a minha e a sua vida, porque ele está pesado demais. Pesado de quê, pastor? Pesado de ira, pesado de mágoa, pesado de falta de perdão, pesado de tristeza, pesado de dor, pesado de coisas do passado. Perdão, desculpe-me, eu não vim atacá-lo, eu quero o teu sucesso, eu estou aqui como homem, instrumento de Deus, para levantar e erguer você, em nome de Jesus, meu querido. Aquilo que aconteceu no seu passado, deve ficar no seu passado, e não ser carregado no seu presente, e impedir você de entrar no futuro que Deus tem preparado para a sua vida.
Entenda isso. Eu gosto de ler em 1 Coríntios quando Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Por quê? Porque se você quiser ir num lugar para estudar, para ver, para aprender, como quando eu estive no Egito e eu fui lá no Museu do Cairo e eu aprendi muitas coisas. Era o passado. Mas quando Deus disse que nós somos templo do Espírito Santo, Ele já determinou que você não é museu para ficar carregando o passado. Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo fala de alegria, fala de coisas novas. Fala que aquilo que já aconteceu no passado, você pode fazer duas coisas com ela. Primeiro, carregar a vida toda. Segundo, usar como ponte para chegar onde ninguém acreditava que você chegaria. Você está entendendo, sim ou não? Você está compreendendo, sim ou não? Amém? Aleluia. Então ouça, o peso do navio. Olhe para o lado e diga, meu irmão, cuidado. Pessoas amargas pesam. Diga, pessoas amargas são peritas em afundar navios. Peritas em afundar sonhos. Peritas em afundar alegria. Peritas, ouça-me. Peritas em afundar projetos. Porque você chega todo feliz, todo alegre, todo entusiasmado e diz, olha o meu projeto, 2013. Mas elas estão pesadas. São navios pesados. E aí, você fala, ela diz, ai, que na América foi o tempo. Quem chegou há 20 anos atrás se deu bem. Agora. Momentinho. Na sua Bíblia está escrito que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então balança o ombro desse crente aí do lado e fala, aquilo que alguém conquistou há 20 anos, você pode conquistar 20 anos depois, 20 vezes mais. Escute-me, o que você precisa é uma estratégia de Deus. Jacó trabalhou 14 anos para Labão e não conquistou nada. Até que ele se reconcilia com Deus, ele quer sair debaixo do jugo de Labão, e Deus deu a ele uma estratégia louca. Porque quem disse que a estratégia de Deus tem que ser igual 1 mais 1, 2? E agora Jacó tem uma estratégia, qual? E ele faz para Labão uma proposta. E era a proposta mais absurda. Olha, é o seguinte. Se nascer no rebanho ovelhas malhadas, são minhas. As brancas são tuas. Você sabe o que Labão fez? Está lá no texto. Onde está isso, pastor? Em Gênesis. Qual capítulo? Leia. Está escrito. Aleluia. Labão pegou as ovelhas malhadas que haviam no rebanho e levou para 3.000 quilômetros de distância. Está na Bíblia. A estratégia de Jacó. Pegou uma varinha, tirou a casca e fincou no ribeiro onde as ovelhas iam beber água. Fincou ali na frente. Aí as ovelhas iam beber água, olhavam para a varinha e depois iam namorar, e só nascia malhada. Olha para alguém do seu lado e diga, Deus nessa noite pode te dar uma estratégia que em 6 anos você conquista, você recebe, você cresce, você avança o que você não conseguiu em 20 anos.
Será que tem alguém aqui que crê nisso? Será que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite? Uau! Terceiro, o senhor ainda está no terceiro ponto, eu ainda estou na introdução. Terceiro, nosso navio pode afundar quando nos tornamos pessoas descontroladas, pessoas apavoradas. Você sabia que pessoas acomodadas pesam? Desculpe-me, é você que trabalha, perdoe-me, o dinheiro é seu, mas pare de dizer que Deus não está te abençoando, enquanto você está sustentando quem não quer nada no Brasil. Perdoe-me, eu não vim aqui me meter na sua vida. O seu pastor não pode lhe dizer isso, porque você vai embora da igreja, mas eu posso, porque quem vai embora da igreja depois sou eu. Escute isso. Aleluia. Escute isso. Eles querem o que Deus está te dando, mas eles não querem Deus. Eles estão agora, eles passaram o domingo inteiro vendo Gugu, Faustão, Eliana, sei lá mais quem, futebol, tomaram cerveja, fizeram churrasco e já estão prontos para dormir. Você está na casa de Deus. E no final do dia eles vão telefonar para você e vão te dizer: estamos com problemas. E eu vou te contar um segredo. Ainda dói até hoje, que eu não fez um ano ainda, que eu perdi meus pais. Mas meus irmãos usavam meus pais para tirar coisas de mim. Porque eles mandavam meus pais virem pedir. E dizer não para minha mãe era complicado, como dizer não para sua mãe. Mas eu aprendi a dizer não para minha mamãe. Mãe, tudo que a senhora precisar, se Deus me der, é seu. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa que eu orei e jejuei 6 meses por ela. Pega essa estratégia aí, Diácono Márcio. Aleluia. Recebe. Jeová está falando contigo agora. Diáconos, tem alguns rindo de você, mas é para eles também, viu? Vai para cá e vai para cá também. Recebe. Mas voltando aqui, escute isso. Eles usavam meus pais para tirar as coisas de mim. E eu e minha esposa temos um pacto entre nós. Não. Trabalhe como eu. Às vezes, e Deus é minha testemunha, é raro uma semana em que pelo menos, no mínimo, 2 a 3 noites, eu viro acordado estudando a palavra, lendo. Deus é minha testemunha. Eu não estou muito preocupado que você vire, sapateie, rodopie e caia. Eu estou mais preocupado que você receba a palavra. Eu já passei dessa fase. Mas a palavra tem me dado êxito. Eu estou usando essa pulseira de ouro. Estou usando essa aqui. E você pode olhar para o meu braço e falar: caraca, esse cara deve ser rico. Não. E não posso lhe mostrar o cordão. Isso aqui foi feito exclusivamente para mim. Quanto lhe custou, pastor? Nada. Como é isso? Eu ensino as pessoas a descobrirem o talento e o dom que elas têm. E o moço, ele tem 32 anos. Já é dono da sua própria casa. Uma casa de 2 andares, com 5 suítes, piscina, garagem para 4 carros. E ele é ourives. Pastor, fiz para o senhor de presente. Você entendeu? Você tem talento. E me desculpe.
Eu não acredito que o talento dos brasileiros seja só limpar a casa e trabalhar na construção. Me perdoe. Mas você chegou. Eu entendo o momento da urgência. O momento da urgência, você pega a primeira coisa que aparece, porque você tem responsabilidade. Ok, estabilizou, porque o momento da urgência não dura a vida toda. Estabilizou. Agora, peraí, eu vou estudar. Eu vou aprender a língua dessa nação. Eu vou crescer. Eu vou trabalhar aqui por algum tempo, não a vida toda. Quantos estão entendendo? Amém. Mas só tem isso para a gente. Meu querido, eu não entendo. Todo mundo decorou o versículo da Bíblia de que a boca fala do que o coração está cheio, mas ninguém decorou que você vive o que a sua boca diz. Esquece um pouco, o coração está cheio, e entenda isso. Se você diz que não terá, você não terá, porque Provérbios 18, 21 diz, o poder da vida e da morte. A Bíblia não diz que o poder da doença pode te matar. Ela não diz que o diabo pode te matar. Ela diz que a sua língua, as palavras que você diz podem te matar. Se você diz, meu barco vai naufragar. Uau! Posso continuar? Sim ou não? Uau! Antes, balança o ombro de alguém aí, por favor, e diga, nessa noite, vamos tirar os pesos das nossas embarcações, porque eu vou chegar em Ofir. Eu vou trazer ouro para a minha vida. Eu vou encher, diga, eu vou encher a minha vida com a mesma bênção de Neemias 9:25. A Bíblia diz em Neemias 9:25 que a casa dele se encheu de toda sorte de coisas boas, porque o Senhor os abençoava. Uau! Vê depois se não está escrito isso. Outro perigo que a embarcação pode passar ou enfrentar, qual? Icebergs, ou seja, montanhas de gelos. Situações e pessoas que mostram só a ponta do perigo, que realmente representa. Você olha e vê só a pontinha, mas lá embaixo, ou embaixo do mar, há uma montanha enorme de gelo. Acima da linha do mar, só aparece uma pontinha, e você não sabe o perigo que tem lá embaixo. Coisas ocultas, pecados escondidos. Salmo 32, verso 3. Enquanto eu me calei, enquanto eu calei o meu pecado, consumiram-se os meus ossos. Uau! O senhor não tem pecados? Tenho. Mas as duas principais pessoas da minha vida conhecem todos eles. Deus e minha esposa. Minha esposa conhece todas as minhas fraquezas. O quê? O senhor é louco? Não. É por isso que eu nunca deitei com outra mulher que não fosse ela. Porque ela sabe que esse é um problema que me atrai. Porque eu não tenho problema com a minha sexualidade. Eu não sou pitbull. Eu não sou fanta travestido de pitbull. Eu sou pitbull. Aleluia. Au, au. E minha esposa sabe. Então, quando ela vê algum perigo, alguma Jezabel tentando rondar o território que pertence a ela, ela logo tira a espada e diz, eu vou mandar chumbo nesse diabo. Mas a sua esposa não sabe quem você é. Ela só conhece a pontinha. Ela não sabe o que está escondido. Isso pode afundar o navio. Agora, você como esposa ou como marido precisa ter maturidade também para ouvir. O quê? Quer dizer que outra mulher pode chamar a sua atenção?
Mas é claro, é melhor do que outro homem. Proteja-me. Porque nós somos um. Um protege o outro. Um luta pelo outro. Amém ou não amém? Amém. Um cobre as costas do outro. Porque a Bíblia fala que a armadura protege o peito, mas a Bíblia não fala que a armadura tem proteção nas costas. Porque quem vai proteger as tuas costas são as pessoas com quem você tem aliança. Essas vão proteger suas costas. Aleluia. Posso continuar? Então ouça-me. Icebergs podem ser perigosos. O naufrágio mais famoso do mundo, o filme, a segunda maior bilheteria da história do cinema, da história de Hollywood, porque até Avatar era Titanic. E por que eu estou com o vento levou na cabeça? Era Titanic. Aí entrou Avatar. O senhor viu esses filmes, pastor? Vi. O começo e o fim. Como foi? Eu sentei no cinema, comecei a dormir. E o fim, quando me acordaram. Um dia desse eu estava no cinema com meus filhos, porque eu vou ao cinema com eles. E eles já sabem, papai não vai ver o filme. Isso. Papai aproveita para meditar. Aleluia. Não é pecado. Eu não vou ver filme pornográfico. Eu vou ver o filme lá. E o papai vai com eles. E um dia desse o meu caçula de 12 anos, o Ítalo. Papai, eu estava dormindo. Eu estava naquele sono REM profundo. Aleluia. Manto. E aí ele falou, papai, a moça aqui atrás está reclamando que o senhor está roncando. E eu disse, fala para ela que eu paguei a poltrona. Eu tenho direito de dormir. E antes que eu voltasse a dormir, eu dei um ronco que foi um brado, um aleluia, aquele bem forte. O senhor fez isso? Claro, para ela saber que eu paguei a minha. Ué, que negócio é esse? Se ela não pagou a minha, como é que ela está? Esse homem está roncando muito alto. Então, foi estar para ouvido, porque eu paguei a minha. E não aparece lá, é proibido roncar, é proibido atender celular, é proibido conversar. Roncar não, aleluia. Oh, glória a Deus. Terminamos a terapia, vamos voltar para a palavra agora. Aleluia. Ouça-me. 3 conselhos, quarto ponto. 3 conselhos para comandar com habilidade seu navio, que é a sua vida. Posso lhe dar? Amém? Quando se fosse bom, ninguém dava. Isso é mentalidade de gafanhoto. Você não pensa como gafanhoto. Por favor. Habilidade se adquire com suas experiências e experiência dos outros. 2. Habilidade se adquire quando você assimila a aprendizagem da dor e reage a ela. Quinta-feira eu estava triste demais. Sexta-feira. Muito triste. Eu tinha 2 opções. Entrar no quarto do hotel. Estou tão triste. Oh, Deus, a minha vida está um fracasso. O que eu fiz? Eu tinha uma outra opção. Usar algo que Deus me deu. Fui ao shopping. Fui ao shopping. Fui num lugar onde tinha gente bonita, lá no Prudential Mall, gente feliz, onde tem partículas de coisas boas no ar. Entrei numa loja, comprei um presente para minha esposa. Pastor, mas e se eu não tenho dinheiro, o que eu faço? E quem falou para você que eu sempre pude ir ao shopping? Aprenda uma coisa. As mulheres são uma bênção.
Apesar de falarem muito. Mas elas são uma bênção. E guarde isso, nunca mais esqueça. A esposa que você tem era exatamente quem você precisava, porque Deus tinha que pôr alguém na sua vida para te dizer coisas sem medo de morrer. E nunca mais esqueça isso. Todas as vezes que eu dei certo, eu ouvi minha esposa. E todas as vezes que eu dei errado, eu não ouvi. Porque elas conseguem ver coisas que eu e você não enxergamos. Às vezes o navio está furado porque nós não ouvimos a esposa, meu irmão. Pastor, meu navio furou de novo. Meu navio está entrando água, mas você não ouve sua esposa, meu irmão. Desculpe, mas as santas são exatamente assim. Você leva um amigo na sua casa a primeira vez, ela nunca viu o cara, ela nem conhece, nem sabe o nome. Aí você diz, meu amigo, yes, aleluia. E ela olha e diz, isso aí, hein, teu amigo, isso é um mau caráter. Você diz, pare de julgar os outros. Você é tão espiritual quanto eu sei. Aí você, pare de julgar os outros. Você nem conhece, está julgando. O pior é que parece que Deus revela a elas até quando a gente toma pernada. Porque no dia que a gente toma pernada daquele abençoado, a gente entra em casa meio assim, rabinho entre as pernas. Ela olha para nós, o que foi que aconteceu? Aí você diz, oh Deus, ela não podia perguntar isso. E você diz, não, nada não, tudo bem, aleluia. Deus é bom, como estão as crianças? Não, mude de assunto. Já sei, aquele amigo te deu uma pernada. Espírito Santo, alcaguete agora? X9 agora? Então, meu irmão, você não quer que seu navio afunde? Escute sua esposa. Eu pensava que pelo menos as irmãs iam dizer amém. Estão com medo dos maridos? Eles não vão fazer nada aqui, pelo menos. Fique tranquilo. Eu protejo vocês, se for preciso. Fiquem tranquilos. Se for preciso, eu chamo eles para uma conversa. Vamos jogar capoeira. Entendeu? Aleluia. Deus não quer que seu navio afunde. Olhe para alguém e diga, Deus não quer que seu navio afunde. E eu tenho que terminar. Diga, Deus não quer que seu navio afunde. De novo, Deus não quer que seu navio afunde. Agora, por que o navio de Josafá afundou? Estou concluindo. Anote aí. Acho que é o quarto ou quinto ponto. Quarto, então ouça isso. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 35 a 37. Na NVI, Nova Versão Internacional, que é a que eu mais gosto, diz assim: posteriormente, Josafá, rei de Judá, Josafá, rei de Judá, Judá aponta para os levitas, fala dos músicos, fala dos que servem na igreja. Judá era a tribo que na hora da guerra era a que saía na frente. Ouça-me, tem pregadores aqui? Então ouça isso, escreva para você pregar. Israel começou perdendo a guerra em 1 Samuel 17, não foi por causa do tamanho de Golias, foi porque Israel se situou na batalha, de um lado da montanha, mas os filisteus se situaram em Judá. Então, se o inimigo tomar dos teus lábios a adoração, ele já ganhou 50% da guerra. Guarde isso. Quem derrota Golias? Um adorador. Porque Davi era um adorador. Ouça-me, vem comigo. Quinto ponto, ou a terceira consideração. Ouça-me. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias. Fez um tratado com Acasias. Quem era Acasias? Rei de Israel. Por causa do pecado de Salomão. E Josafá vem depois de Salomão. O reino está dividido.
tribos do norte e tribos do sul. Tem o reino de Judá e o reino de Israel. Então, Acasias, quem é Acasias? Meu Deus, quem é Acasias? Rei de Israel, que tinha uma vida ímpia, que era uau! Escute isso, repita comigo: um homem de Deus fez uma aliança com o ímpio. Não tem comunhão de luz com trevas. Já não é de hoje. Meu melhor amigo não é crente não, mas é gente boa. Meu melhor amigo está na igreja, crê no mesmo Deus que eu creio. Porque no dia que eu precisar de uma palavra de fé, eu vou ouvir de quem? Do meu melhor amigo que não é crente. Se o meu casamento estiver em crise, eu vou ouvir da minha melhor amiga que não é crente, que já está divorciada. Ela vai dizer: ih, amiga, você não precisa de homem, separa. Substitui por travesseiro, não funciona. Mas isso é outra mensagem. Vamos lá. Era um tratado, estou lendo, 35. Era um tratado para a construção de navios mercantes, 36. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Cuidado com os tratados que você faz. Você faz tratados com quem fala mal do seu pastor? Tem uma moça na igreja, trabalha comigo, o nome dela é Carla. Na verdade, ela me ajuda às vezes em algumas coisas. Carla está com 32 anos, solteira. Terminou um noivado. E ela é uma bênção. E por que ela terminou o noivado? Porque o noivo dela tentou falar mal de mim. O noivo dela disse: vocês idolatram esse pastor Gregório. Ela disse: não fale isso do meu pastor. Ué, por quê? Você também é gregolatra? Ela disse: eu não sou gregolatra. Mas onde é que você estava quando a minha vida estava destruída? Onde você estava quando ele me deu palavra? Onde você estava quando ele me incentivou a estudar inglês? E hoje eu tenho um diploma da Universidade de Colômbia de que o meu inglês é exatamente igual ao inglês de um americano nativo. Quando eu nasci, fui criada na Baixada Fluminense e só saí do Brasil uma única vez para estudar durante 90 dias na Universidade de Colômbia, onde eu graduei esse título. Onde você estava quando ele orou por mim? Onde você estava quando ele me deu $1.000 e disse: isso aqui é uma oferta, compre um presente para você? Onde você estava? Quando eu estava concorrendo com gente do Brasil inteiro, tinham só 100 vagas. E eu falei com ele e ele profetizou e disse: eu profetizo que 99, não me interessa quem vai entrar, mas você será uma delas. Uma vaga é sua. Eu profetizo. E eu estou orando por você, Carla. E eu passei. E eu dei o testemunho. Você estava onde? Ele disse: é gregolatra. E você acabou de sair da minha vida. E ela terminou com ele. Então, escute-me. Perdoe-me. Mas ouça-me. Cuidado com os tratados que você faz. Você faz tratados com gente que fala mal da igreja. Você faz tratado com gente, você tem aliança com gente que fala mal da igreja. Um dia desse eu criei uma confusão na igreja, porque profeta é assim, cria confusões. Um rapaz começou a namorar uma moça da igreja. Eu disse: se afaste dessa moça. Ela acabou de chegar na igreja, ela veio de um casamento destruído, ela está carente, se afaste. Ah, mas o senhor não tem autoridade de me proibir de namorar. Bom, você que sabe. Eu não vou discutir com você se eu tenho ou não tenho autoridade. Você que sabe. Não deu outra. Deu sexo, deu cama, a moça engravidou. Aí vem ele. Aí eu disse: agora você está em disciplina.
E agora, como você não me respeitou, eu vou te disciplinar publicamente. E eu o disciplinei publicamente. Aí depois ele voltou, pediu perdão à igreja publicamente, no altar, pediu a moça em casamento no altar. 6 meses depois, ele terminou com ela, e 6 meses à frente, que já fazia 1 ano, ele estava casando com outra, e membros do ministério que eu pastoreio iam ser padrinhos e madrinhas. E quando eu soube, eu disse do altar: vocês vão ser padrinhos e madrinhas desse casamento, porque ele não engravidou a irmã de vocês e está casando com outra. Porque se fosse com a irmã de vocês, vocês não seriam. E a mãe dela me telefonou: o senhor tem o que contra minha filha? Eu não tenho nada contra a sua filha. Agora escute-me. Eu sou um profeta, a senhora pode não reconhecer, mas esse casamento não dura. Está amarrado toda a maldição. Ok. Onde eles estão hoje? Separados, porque ele deu uma surra nela. O navio naufragou porque a aliança foi errada. Muitas das vezes, gente, o navio naufraga não é porque Deus está de mal conosco, mas é porque a gente faz associações com a aparência. Eu recentemente fiz uma associação com a aparência e corri o risco do navio naufragar. Eu antes de estar pregando para você, estou pregando para mim. Não sei se você precisa dessa palavra, eu preciso. Ouça. Quem é seu companheiro? Quem é seu amigo? Com quem você fala? Com quem você se aconselha? Eu só comunico. Pastor, comunicado. Ok, isso vai dar problema. Josafá era um homem de Deus. O Josafá de 2 Crônicas, estou concluindo, cadê o meu querido do teclado? O Josafá de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Que tem aquela vitória maravilhosa. Agora, tem seus navios afundados. Porque o Josafá, do capítulo 20, buscou a Deus. Mas o mesmo Josafá, no capítulo 37, faz uma aliança, no versículo 37, capítulo 28, ele faz uma aliança com Acasias. Isso, 20, 31. Ele faz uma aliança errada. Ele faz uma aliança com quem não deve. Agora existe um outro problema. E esse é o pior de todos. Qual? Esse é um que na América a gente não reconhece, a gente não entende, a gente não quer. Qual? Ouça. O primeiro problema foi a aliança. Diga, o primeiro problema foi a aliança. O segundo problema é que a aliança não glorificaria a Deus. Enquanto Salomão manda buscar o ouro para trazer, para construir as peças da casa de Deus, então o que Salomão está trazendo vai glorificar a Deus, porque aquilo vai para o templo. Seu pai já tinha feito isso. Josafá está buscando para se tornar poderoso, para mostrar que podia. Sabe? Deus pode te abençoar muito mais. Só tem um detalhe. Muitas das vezes você, desculpe-me, perdoe-me, mas eu preciso te falar isso. Muitas das vezes você é capaz de enviar $10.000 para gente que passa a semana toda tomando Brahma. E você nunca deu uma oferta de $1.000, de $1.000. E você acha que Deus não está vendo isso? Hoje um homem disse para mim: pastor, eu vim para a América sem nada. Eu prosperei. Eu acabei de perder 4 carretas minhas,
roubaram e foram destruídas no Brasil. Elas estão no seguro, mas eu estou aqui. Quem está lá tentando resolver está com problema. Por que isso aconteceu, pastor? Eu disse, às vezes, campeão, você confia 4 carretas na mão de 4 ímpios, mas você não confia o valor de uma carreta no altar. E você não entende porque dá errado. O ouro que Josafá está trazendo não é para o templo, não vai glorificar o nome do Senhor, não virá para a casa de Deus. O ouro que Josafá está trazendo não vai promover o reino. O ouro que Josafá está trazendo não vai fazer com que o reino cresça, não vai fazer com que vidas sejam salvas. O ouro que Josafá está trazendo não vai beneficiar. Que coisa linda ver essas crianças aqui na frente. Que coisa fantástica. E pais, eu tenho o mesmo problema que vocês. Meus filhos vão para a escola debaixo de uma palavra, debaixo de uma doutrina, debaixo de uma visão. Mas quando eles voltam da escola, hoje eu falei com um irmão, eu estava passando pelo quarto de um deles, do Ítalo, e ele estava com fone de ouvido, escutando, e eu brinquei, e aí, Ítalo, que hino é esse? E como acontecia comigo, quando eu era criança, que quando eu fazia alguma coisa de errado, e minha mãe dizia, eu te conheço, não minta, meu pai dizia, eu te conheço, camarada. Quando eu falei, e aí, Ítalo, o hino? Que hino é esse? Ele, hino, papai? Ficou meio sem graça. Eu falei, rapaz, deixa eu ver esse hino. Peguei o fone, era a funkeira Anitta. Na minha casa não se ouve música que não seja cristã. Não entra música que não seja evangélica. Na verdade, na minha casa é uma disputa. Quem vai botar o louvor primeiro? Se sou eu ou minha esposa. E ela sempre corre para colocar primeiro porque eu sou louco. Eu escuto a mesma música a noite inteira, 30, 40, 50 vezes, 3 meses consecutivos. Porque ela está falando comigo. Porque ela me ajuda a estar na presença de Deus. Ela abre os céus. Você precisa entender isso. Descobrir o que te aproxima de Deus, o que faz você chegar mais perto, o que toca a tua alma e toca a tua sensibilidade e faz você ficar mais sensível a ouvir. Quero falar comigo, mas é claro, você não para. Você acha que todo dia eu acordo com vontade de orar? Não, eu sou igual a você. Mas aí tem o louvor, tem a música. Aí tem o que eu aprendi, orar a palavra. Pega o Salmo 91. Você não só, quer dizer que você não quer orar? Não estou a fim de orar. Então eu vou orar a palavra. Eu que habito nos esconderijos do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Descanso à sombra do Onipotente, digo, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, o meu socorro, a minha cidadela, nele eu confio. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas. Obrigado, eu estarei seguro. E daqui a pouco a coisa vai fluindo, meu irmão. É assim. Mas o ouro não vinha para a casa de Deus. Para onde vinha o ouro? Projetos pessoais. Você está na América, não há problema nisso. Você trabalha, ótimo. Você ganha em dólar, glória a Deus. Mas o seu ouro, quem está ficando com o seu ouro? Quem está ficando com o seu ouro? Perdoe-me, quem está ficando com o seu ouro? Quem está ficando com o seu ouro? A turma que bebe cerveja no Brasil, a turma que não quer nada com Deus no Brasil,
Não, pastor, todo mundo na minha casa é crente. Mas, meu irmão, não basta só ser crente. É crente, mas não. Você veio para cá, você arriscou. Você correu risco. Você arriscou ser deportado. Você arriscou não dar certo. Você arriscou sua família. Você ainda não, você é legal, não tem os documentos, já tem filho americano, mas é risco, porque isso não garante a sua estada. E você pega o seu ouro e confia a quem não corre riscos, a quem não corre risco nenhum, porque ficar no Brasil é a sua nação. Qual o risco que o americano corre estando nos Estados Unidos? Nenhum. Qual o risco que o brasileiro corre estando no Brasil? Nenhum. E você pega o seu ouro e envia. Para quem não vai promover o reino de Deus, para quem não vai levantar o reino de Deus, para quem não vai glorificar o nome de Deus, para quem não vai exaltar o nome de Deus. Hoje à noite, eu queria chamar você para um pacto. Deus, o Senhor vai me dar o melhor inverno que ninguém jamais teve nessa ilha, e o meu ouro virá para a tua casa, o meu ouro virá para o teu altar, o meu ouro virá para a tua presença. E eu quero convidar você para fazer uma coisa. Depois você briga comigo. Eu abri uma igreja em Boston. Eu investi $300 mil cash para abrir essa igreja. De onde o senhor vem? New Iguaçu, Nova Iguaçu. Pacto. Ouça isso. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás tive o primeiro problema com o pastor que lá estava. Eu coloquei lá, e isso me custou mais $160 mil. Em épocas diferentes, mas mais 160 mil. Logo, parece que eu estou no prejuízo em $460 mil. Mas eu não estou no prejuízo, eu investi no reino de Deus. Eu plantei uma semente. Por que o senhor abriu uma igreja em Boston? Se o senhor podia, com esse dinheiro, o senhor abriria no mínimo 10 no Brasil, e que lhe dariam muito mais retorno. Pode crer no que eu estou lhe falando. Se o caso fosse esse. Só que existe uma visão. Qual? Eu e minha esposa queremos que os nossos filhos façam faculdade na América. Então eu investi em Boston, trouxe os dois em Boston, estudei a história de John Harvard, o pastor que fundou o que é considerado hoje a maior e melhor e mais rica universidade do mundo, onde hoje não se pode ler nem a Bíblia, foi fundada por um pastor chamado John Harvard. E eu trouxe eles a Boston, os levei a Harvard, ensinei, falei, contei a história, falei do sonho, plantei a semente pelo sonho. Agora tive o segundo problema: destituir o pastor. Ele dividiu a igreja, levou a maioria. O que eu vou fazer? Eu vou vender? Estou no prejuízo? Liguei para seus pastores. Estou com um problema aqui. Estou em Boston. Pastor, a gente acabou de chegar do Brasil, vamos levar nossa filha para estudar, estamos voltando. Eu falei, mas eu preciso que os... Tá bom, mas... E eles conversaram, não, vamos lá socorrer o pastor Marcos. Ele é nosso amigo. E eles foram. E quando eles chegaram, eu olhei para eles e o Espírito Santo falou algo comigo. Eu falei, vou ficar em silêncio hoje. Vamos ver como é que vai ficar isso no meu coração. Esperei mais dia, mas na verdade eu não estava esperando um dia, porque lá no Brasil eles tinham recebido uma profecia e eu só podia liberar a palavra dentro do tempo da profecia, que segundo a profecia se cumpriria em 70 horas. No outro dia de manhã nós tomamos café, terminamos, eu chamei eles para sentar no saguão do hotel. Eu puxei uma cadeira para
bispa, puxei uma cadeira para o bispo, puxei uma cadeira para mim e falei: queridos, hoje é quinta-feira e até hoje eu não estava dormindo. Não, pastor, não, porque eu estou com um problema na igreja. Mas Deus me deu uma saída. Qual? Dar a igreja para vocês. Como assim? Como assim o quê? Pergunto eu. Mas nós não temos dinheiro. E quem está perguntando dinheiro? Nós não temos condição. E quem falou de condição? Espera aí. Vocês não receberam uma profecia? Recebemos. Ela está se cumprindo. A igreja é de vocês. Então, faça ela crescer. Trabalhem. Deus os abençoe. E eu vou seguir o meu ministério. O seu ouro está indo para onde? Mas, e os seus filhos? Eu não sou preocupado com isso. Porque um dia Deus vai levantar alguém no mundo e vai abrir essa porta para eles. Sabe por quê? Porque onde tem uma semente clamando, você pode ter certeza que a maldição não entra. Você está entendendo? Você está compreendendo? Então agora eles vão ter que ir toda quarta-feira. É isso aí. Não vai se chamar para sentar, vai se chamar a igreja que cresce. É a igreja. Essa é a estrutura. Tem câmeras HDTV que estão guardadas. Tem tudo. 300 lugares, eu acho. 200 e pouco, não me lembro. 300 cadeiras. Eu queria que você entendesse isso. O seu ouro está indo para onde? Por isso que eu disse, eu tenho que terminar, meu Deus. Por isso que eu disse que eu iria pregar uma mensagem que tem o poder de mudar a história da sua vida. Não é porque eu vou mudar a sua vida, mas a palavra de Deus tem esse poder. Para onde está indo o seu ouro? Para onde está indo o seu ouro? Por favor, pense nisso. Oh, pastor, o meu ouro está indo para a minha poupança. Não é pecado ter poupança. Mas o seu ouro não pode promover só a sua vida. O seu ouro não pode ficar só na sua vida. O navio de Josafá afundou. Primeiro porque a aliança estava errada. Segundo porque o ouro era para um rei ímpio. Imagina. Josafá talvez pudesse pegar 10% e dar para Deus. Mas Acasias ia pegar toda a sua parte, ia consagrar a ídolos, deuses estranhos que não são deuses, ia pegar a sua parte, ia botar na prostituição, ia colocar naquilo que é errado, e Deus foi lá e afundou o navio dele. Salomão construiu o navio no mesmo lugar. No mesmo lugar. E onde um afundou, o outro trouxe 14.700 quilos de ouro. 14.700 quilos de ouro. Onde um afundou, o outro teve êxito. Porque um tem êxito e o outro afunda no mesmo lugar. Os dois eram homens de Deus. Primeiro, a aliança errada. Segundo, o propósito era errado. Você precisa entender que se você serve a Deus, o teu propósito tem que ser para Deus. Está errado quando um homem põe uma bomba no corpo e se explode. Mas eu já li o Alcorão. Todo não. Aguentei ler parte. É muita bobagem. Mas quando o cara põe bomba no corpo e explode, ele está acreditando que ele vai encontrar lá e
e 10 virgens. Quando você põe uma semente no altar, você tem que crer que aquela semente vai cair em solo fértil, porque o altar é solo fértil. O altar é solo fértil. Quando você se converteu, você veio aonde? No altar. Quando você se casou na igreja, você veio aonde? No altar. De onde você recebe palavras de vitória? Do altar. De onde você recebe cura? Do altar. Você pode chegar por aquelas portas totalmente destruído, mas do altar é liberado uma palavra que muda você, que abençoa você, que levanta você, que põe você de pé, que abre portas, que abençoa a sua vida. Tudo flui de bom do altar. Por isso, meu irmão, que você nessa noite precisa fazer um pacto com Deus. Qual pacto? Senhor, pode confiar dinheiro nas minhas mãos, porque essa é a minha oração. Se o Senhor me der dinheiro, Ele vai para o teu reino. É óbvio que eu vou abençoar minha esposa, é óbvio que eu vou abençoar minha casa, meus filhos, é óbvio que eu vou abençoar meus irmãos, mas sobretudo eu vou honrar o Senhor. Eu vou honrar a sua casa, eu vou honrar o seu nome. Alguém pode dizer para você, ele vendeu. Onde está escrito isso? Qual foi o cheque? Qual foi a conta? Ela não existe. Os pastores disseram, nós temos aqui algo que nós reservamos aqui. Não, mas eu não quero nada disso. Quem está falando isso? Mas nós não temos condições. Ok, pelos próximos 6 meses, a 12 meses, eu ainda ajudo os irmãos. O quê? Os irmãos, se os irmãos não quiserem, eu vou vender para o cara que quer fazer um bar aqui. O que eu estou tentando dizer para você não é que eu sou bom. O que eu estou tentando dizer para você não é que eu sou maravilhoso. Eu só estou tentando dizer para você para onde está indo o seu ouro. Mas eu não tenho ouro, pastor. O senhor não sabe o que é viver nesse país? Aqui a gente só trabalha, mas é esse o problema. Você não tem um propósito. Você não tem um objetivo. E se você tem um propósito e um objetivo, Deus não é o número 1, Ele é o número 3. E Ele não aceita ser o número 3, Ele só aceita ser o número 1. E agora? Você entende isso? Para onde está indo o seu ouro? Se o seu ouro, se você nessa noite fizer um pacto com Deus, meu ouro, o Senhor pode confiá-lo, pode confiar em minhas mãos, pode realizar na minha vida o que ninguém realizou, pode levantar o meu nome de tal maneira nessa ilha, que as pessoas vão olhar para a minha vida e vão dizer, vejo que a mão do Senhor está sobre ele, sobre ela. Porque eu vou honrar o teu nome em primeiro lugar. Eu vou honrar a tua casa em primeiro lugar. Eu vou abençoar a tua igreja em primeiro lugar. Eu vou abençoar a pregação do teu evangelho em primeiro lugar. Eu vou me tornar alguém que vai sustentar a tua obra. Não importa, pastor, mas o senhor como ser humano não está triste? Sim. Porque a gente tem sonho. Mas eu não vou deixar o diabo afundar o meu navio. Posso manejá-lo de Nova Iguaçu. Então eu vou entregar alguém que possa fazê-lo. Porque tudo que você põe no reino de Deus, olhe para alguém e diga isso, tudo que você coloca no reino de Deus vai voltar para a sua vida. Tudo que você coloca no reino de Deus vai voltar para a sua vida. Tudo que você coloca, tudo. Quarta-feira, meu filho de 12 anos falou comigo no telefone, pai, como o senhor está? Eu falei, papai está cansado, papai está um pouco triste, porque na minha casa a gente fala a verdade. Criança não pode ouvir isso. Eles vão aprender a ser homem aonde? No mundo? Eles têm que aprender dentro de casa, que não é só festa e glamour, não. Tem luta também.
12 anos. E ele falou: pai, posso orar pelo senhor? E eu disse: claro, meu filho. Senhor, meu Deus e meu pai. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai está fazendo a tua obra. Ele não está se sentindo bem e alguma coisa o entristeceu, mas eu repreendo o diabo agora. Senhor, levanta meu pai, traz alegria ao coração do meu pai. E eu do outro lado estava em lágrimas, porque o meu filho de 12 anos estava orando e dizendo: meu pai é um homem de Deus. Senhor, levanta meu pai. Meu irmão, se Deus não me der nada, mas se o mundo não tiver meus filhos, eu sou o homem mais rico do mundo. Entenda isso. Se Deus não me der nada, se nunca mais eu sair do Brasil, se nunca mais eu viajar para lugar nenhum, se nunca mais eu for de férias para Disney, se nunca mais eu tiver dinheiro para entrar no melhor shopping de bolso e comprar um bom presente para minha esposa, mas se o mundo não tiver os meus filhos, se as drogas não tiverem os meus filhos, se o diabo não entrar na vida deles, eu sou o homem mais rico do mundo. Você entende isso? Eu quero terminar aqui. Fique de pé, por favor. Você pode segurar na mão desse querido ou dessa querida, por favor? Não é porque segurar na mão do outro é espiritual, não. Isso é psicológico. Eu aprendi isso lá em casa. Às vezes a gente está se sentindo, como é seu nome? William, às vezes a gente não está se sentindo tão forte, mas isso é psicológico. Quando alguém segura em uma das nossas mãos, a gente já dá uma, entendeu? Esse é o segredo. Eu não vim aqui te deixar desconfortável. Eu quero voltar aqui ano que vem e ouvir da tua boca: pastor, meu inverno na ilha foi o melhor inverno de todos os anos que eu estou aqui. Nunca eu tive tanto trabalho. Pastor, eu não dei conta. Pastor, todo dia, Deus mandava uma provisão nova. Todo dia uma porta se abria. Todo dia o telefone tocava. Todo dia eu podia sair de casa. Todo dia, pastor, todo dia Deus me abençoou. E olha, pastor, eu fiz um pacto com Deus. Todo o ouro que Ele colocou nas minhas mãos, eu peguei a melhor parte e coloquei no altar. Porque quando eu semeio no altar, Ele não sai da minha vida. Ele saiu do meu presente e entrou no meu futuro. Ouça isso. Tudo que você semeia no altar não sai da sua vida. Ele deixou a sua vida no presente, mas entrou no seu futuro. No seu futuro. Porque tudo é bênção, irmãos. Tudo é bênção. Lá no Brasil, glória a Deus. Meus filhos têm plano de saúde, mas o plano de saúde deve achá-los os melhores clientes que eles têm. Por quê? Porque prosperidade não é ter dinheiro para pagar o plano de saúde. Prosperidade é poder ter o plano, mas nunca usá-lo. E meus filhos nunca usam. Graças a Deus. Eles nunca estão, ao menos, gripados, pela graça de Deus. Deus tem dado saúde a eles. Isso é bênção. Deus tem guardado a vida deles. Deus os tem favorecido. Deus tem favorecido a minha esposa. A saúde dela tem dado a ela força. Ano passado, 6 meses eu estava sem pai e sem mãe. Mas ela dizia: levanta dessa cama. Mas eu não sou com vontade, eu estou triste. Se você não levantar agora, eu vou te jogar um balde de água fria. E ela joga, irmãos. O pior é que ela joga. Então eu tinha que levantar. Vamos para a igreja. Já preparou a mensagem?
você acha que eu vou pregar? Tem um mês que meu pai morreu. E ela disse, foi seu pai que morreu, não foi você. E tinha um mês que tinha menos, e um mês depois a mãe dela morreu. E ela continua me fortalecendo até hoje. Você entende? Fecha seus olhos, ou fique com ele aberto, fique tranquilo, que ninguém vai mexer em nada seu, não. Mas eu quero te chamar para eu vou fazer uma oração. E eu queria que você repetisse comigo essa oração. Mas eu quero que você pense primeiro, porque aquilo que sair da sua boca vai comprometer você diante de Deus. E vai comprometer Deus com você diante dos homens. Então pense primeiro. É um pacto. Eu estou lhe chamando para uma aliança. Senhor, não deixa meu navio afundar, porque o ouro que eu quero virá para a tua casa. O ouro que eu quero não vai para quem não quer nada no Brasil. Não vai para sustentar cervejeiro no Brasil. Não vai para fortalecer o reino da escola e da Brahma no Brasil. Vai fortalecer o teu reino. Vai levantar o teu reino. Vai abençoar o teu reino. Vai glorificar o teu nome. E vai abençoar homens e mulheres que não estão salvos nessa ilha. Repita comigo e diga: Pai, no nome de Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu recebo essa palavra. Ela não é fácil de aceitar, mas eu entendo que eu quero viver, porque é promessa. Eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não está reservado para os ímpios, está reservado para os teus filhos. Diz a tua palavra, e a tua palavra não é mentirosa. Senhor, o inverno está chegando. E eu nessa noite quero fazer um pacto com o Senhor. Eu vou viver o melhor inverno de todos os invernos que eu já vivi. Não quero saber o que aconteceu de ruim. E nessa noite eu estou fazendo um pacto. Esse inverno não vai afundar os meus navios. Eu vou trazer ouro. Eu vou conquistar ouro. Eu vou crescer. Não vai faltar trabalho. Não vai faltar provisão. Não vai faltar recursos. E eu me comprometo que o melhor eu vou semear, plantar, colocar no altar. Virá para o altar. Virá para o altar. Virá para o altar. Diga, virá para o altar. O melhor. Virá para o altar. Porque o altar é a melhor terra. Quando aquilo que eu recebo, eu coloco no altar, não saiu da minha vida, deixou o meu presente e entrou no meu futuro. Alguém um dia vai favorecer os meus filhos na terra por causa dessa semente. Alguém um dia vai ter misericórdia dos meus filhos por causa dessa semente. Alguém um dia na terra vai dar um carro, vai dar uma casa. Alguém um dia vai financiar a faculdade dos meus filhos por causa dessa semente. Você precisa ter essa visão, meu irmão. Não é visão do agora, é a visão do que Deus vai preparar, do que Deus vai fazer, do que Deus, a porta que Deus vai abrir. E eu quero terminar. Estenda as suas mãos assim, por favor, assim. E você diga apenas amém e eu recebo. Quero fazer uma oração por você, posso? Você me permite? Então tá bom. Pai, no nome de Jesus, diz a tua palavra em Deuteronômio capítulo 28. E eu creio nisso porque em Gênesis capítulo 39, verso 23, apesar de José ser um escravo no Egito, tudo que ele colocava às suas mãos, o Senhor prosperava. E eu creio que essa bênção está reservada para nós, porque ela é repetida em Deuteronômio capítulo 28, versículos 6, 8 e 12, onde o Senhor diz que o Senhor abençoaria o trabalho das nossas mãos, onde o Senhor diz que abençoaria o nosso trabalho, onde o Senhor diz que o Senhor
traria multiplicação sobre as nossas mãos, sobre a obra das nossas mãos. E eu oro para que tudo que os teus filhos coloquem as mãos, toda esterilidade seja quebrada, toda escassez seja quebrada, toda ruína, pobreza, miséria, dívida e falta seja quebrado agora. Eu estou quebrando o ciclo. Eu tomo autoridade no nome de Jesus como um libertador financeiro para quebrar todo ciclo de pobreza, todo ciclo de escassez, todo ciclo de miséria, todo ciclo de falta. Eu quebro agora na vida dos teus filhos toda palavra de que o inverno é um tempo mau, é um tempo de escassez, é um tempo de falta de trabalho, é um tempo é um tempo problemático. Diga comigo: Senhor, eu renuncio na autoridade do nome de Jesus. Eu renuncio e anulo agora, porque a tua palavra diz que aquilo que eu ligo na terra é ligado no céu, aquilo que eu desligo na terra é desligado no céu. Diga: eu desligo agora da minha vida toda palavra que eu liberei, ou toda palavra que eu concordei de falta de crescimento, insucesso. Inverno é um tempo ruim. Não estou preocupado com o inverno, porque no inverno não há trabalho. Eu renuncio toda palavra de escassez, toda palavra de miséria, toda palavra de pobreza, toda palavra de ruína. Eu renuncio da minha vida agora. Eu quebro. Diga: eu ligo a minha vida agora. Diga: eu ligo a minha vida agora. A palavra da vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu ligo a minha vida agora. A palavra da vitória. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor. Pastor, olhe para o lado e diga para essa pessoa e diga: você precisa fazer uma coisa agora. Tudo do passado deixa na cruz. 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 Sua morte ali na cruz, Vem. carregando a minha Um dor. beijo para todos vocês. Obrigado Você se expôs por por terem me suportado. Nos veremos se entregou meu certamente em 12 meses. e me deu E eu quero ouvir o seu testemunho em nome de Jesus. Eu vou ouvir o seu testemunho. Amém ou não amém? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Diga outra vez.